Paraíso dos Sonhos, segunda parte. A infância na casa da montanha. Essa segunda etapa marca o fim de um tempo onde os detalhes aconteciam ainda quando eu era muito criança. E me vem, ainda que seja por alguns momentos, de forma tão nítida, mas ao todo se apresentam envoltos pela névoa do tempo, ofuscando por vezes as intuições relacionadas ao magnífico paraíso dos meus sonhos. Mas a partir dessa nova morada, as sensações se tornaram mais evidentes e praticamente em todos os acontecimentos aqui mencionados já estarão descritos, interligando ao objetivo primordial desse trabalho. Também irão perceber uma leve mudança na forma de expressar, pois eu sei que nessa etapa já devem estar em melhores condições para aceitar tais afirmações. Foram 6 anos de aventuras que, vez ou outra, ainda atravessam as barreiras do tempo e me chegam reconstruindo detalhes que só então nesse presente posso melhor interpretá-los. Como é sublime uma vida acontecida e bem percebida, não se limitando em apenas viver como se a vida não apresentasse melhor sentido, além de uma única e constante busca por vantagens sobre os outros, e sobretudo, muitas vezes injusta. Viver sem perceber a vida é o mesmo que viver em vão. Não fazer então por merecer sua própria existência é frustrar todo o sistema universal por não dedicar nossas ações em prol do aprimoramento geral, como se a nossa existência não representasse nada, pois se for assim, nem deveria ter acontecido. Porém, o sistema é infinitamente generoso e nos dá então novas e contínuas chances, até que nossa existência se torne então em algo de real relevância, e assim cada vez mais, à medida em que vamos avançando infinito afora. Saibam que os acontecimentos por entre o universo são muito mais precisos e perfeitos que se pode imaginar. Tanto que nossa limitadíssima capacidade de abranger os fundamentos nos barra e nos faz perceber o quão pequenos somos. Apenas uma minúscula existência acoplada em uma pequenina esfera que para o infinito é tão somente um mísero fragmento de poeira cósmica a pairar na imensidão do espaço. Jamais poderemos entender algo que está a abranger um espaço ilimitado, mas tudo é como uma extensa poesia escrita pelas mãos do tempo, de forma eterna. Para quem vive em sua plenitude, tomado por inspirações,
cada detalhe, mesmo ocultado pela aparente insignificância, se torna grande e importante. Esse é capaz de perceber que somos como letras fundamentais na composição deste poema sem fim. Para um sonhador consciente, tudo, ainda que torturante se apresente o evento, ele o transformará em razão poética para um avanço contínuo. Primeiras inclinações pela arte. Foram os acontecimentos que se fizeram e ainda se fazem em minha vida de maneira tão mística e tão enigmática que moldaram o ser que hoje habita em mim. As intuições persistentes proporcionaram inspirações que hoje em dia são responsáveis pela minha incansável busca pela perfeição em todos os sentidos. São elas que motivaram de forma tão profunda a criar músicas para a alma e escrever poesias, assim como também minha inspiração para pintar. Hoje vivo da pintura por força dos acontecimentos, porém sinto que minha missão maior talvez esteja na escrita, embora eu não esteja até esse momento fazendo valer essa inspiração que muitos chamam de dom. Mas eu prefiro achar que todas as capacidades são unicamente frutos de esforços ou, quem sabe, herança de vidas passadas. Porém, sei que podemos começar do zero a desenvolver as capacidades nas proporções de uma busca e assim tornarmos tão competentes conforme nossos esforços. Em verdade, o primeiro despertar para a arte foi como descrevi anteriormente, quando meu pai desenhou o caminhão para responder minha curiosidade. Vi ali nascer um interesse que persiste até esse presente. Mas minhas ações mais significativas que marcaram o início da minha profissão aconteceram enquanto meus pais trabalhavam na roça. Eu ficava debaixo de uma árvore desenhando na poeira com os dedinhos. Reproduzia as coisas que eu via com muitos detalhes e em seguida apagava para que pudesse começar outros novamente. Mas minhas ações não aconteciam somente relacionando com os desenhos. Também gostava de fazer meus próprios brinquedos e os fazia muito bem. Enfim, em tudo que eu ia fazer, sempre implantava um toque de arte. Nas escolas, ao invés de estudar, eu sempre rabiscava meus cadernos com desenhos. Mas a sequência dos acontecimentos eram e ainda são imprevisíveis, podendo nos proporcionar surpresas tanto boas como desagradáveis. E uma delas foi quando o sarampo quase me tirou a vida. Esse fato também me chega de forma muito vaga, pois eu perdi completamente os sentidos, ficando inconsciente por conta da doença. Não me lembro nem quando ou como começou, mas a imagem que está muito viva é o momento em que eu retomei os sentidos.
Estava tão magro que fiquei assustado quando olhei para meu corpo e vi que tinha somente pele flácida e ossos. Tão magro e fraco que mal conseguia ficar em pé. Mas aos poucos fui me recuperando e fiquei bom. Por isso, devemos agradecer a nossa existência até aqui, pois estamos em um mundo perigoso e cheio de armadilhas. A morte, na verdade, está sempre rondando, chegando às vezes muito próxima, podendo até mesmo desferir o seu golpe fatal. Já imaginou viver em um lugar onde não tem doenças e nem qualquer outra ameaça? Não tem perigos de assaltos ou qualquer outra ação maldosa partindo de alguém? Todos são extremamente evoluídos e seus objetivos visam somente o bem geral em todos os sentidos, proporcionando sempre a evolução contínua. Isso para os céticos é sonho distante, mas para um sonhador como eu, em meus sonhos é realidade presente e com a possibilidade de tornar materialmente um dia numa linda verdade. A Casa da Montanha. Essa nova morada ficava em um lugar alto e lindo e tinha uma magnífica vista panorâmica para os horizontes distantes. Essa nova casa já era de madeira e assoalhos, bem melhor que a anterior, e assim estávamos felizes nesse sítio. E foi a partir daí que as sensações se avantajaram de forma mais expressivas, proporcionando um tempo de emoções profundas, que hoje já posso melhor compreendê-las e associá-las aos acontecimentos atuais com maior conhecimento de causa. A linda lagoa natural que refletia o pôr do sol. Embora morássemos praticamente no cume de uma montanha, havia nesse lugar encantador uma linda lagoa natural que se estendia por um grande espaço. O findar do dia era enriquecido por um belo espetáculo realizado por sapos e saracuras que se manifestavam com seus sons que a meus ouvidos vinham como melodias encantadoras. Vista de nossa casa, a lagoa ficava na direção do pôr do sol. Assim, as tardes eram contempladas e apreciadas ao som da natureza, com um espetáculo de beleza única, pois aquele lago refletia o pôr do sol que se escondia lentamente atrás daquelas montanhas distantes. Ah, como tudo aquilo era agradável! Hoje, após tanto tempo vivido, ainda posso apreciar nos meus momentos de silêncio as tardes acontecidas,
lá nos confins do tempo. Quantas vezes eu ia nadar escondido nesse lugar, pois meus pais não permitiam, por ser um lugar relativamente perigoso. Esse espaço onde ela ficava era pelos moradores anteriores considerado inútil, mas o meu pai conseguiu aproveitar para plantar arroz. E para isso ele encanava suas águas, soltando em um lugar mais baixo, até esvaziá-la completamente. E em seguida plantava o arroz. Depois disso, tirava os canos, deixando que enchesse novamente. Lembro que o arroz ia crescendo na medida em que a lagoa ia enchendo, ficando então o arrozal dentro da água, somente com as pontas para fora. E quando já estava pronto para colher, era então esvaziada novamente, obtendo assim um rendimento impressionante na colheita. Quando estava esvaziando, as águas eram então liberadas em um lugar mais baixo do que o nível da lagoa. E eu ficava lá na ponta do cano brincando de roda d'água, com aquela bica que saía continuamente daquela mangueira. As águas sempre me fascinaram. As vejo como elemento mágico e misterioso, além de indispensáveis para a vida na Terra. Recordo de tudo tão nítido. Via ela descendo ladeira abaixo, como um pequenino rio, e eu ficava horas observando aquele cenário. Sempre tive sensações de natureza misteriosa, porém não mencionava para ninguém, pois temia ser ridicularizado, já que todos não apresentavam nenhuma tendência similar. Mas eu já podia sentir o mundo sempre com a impressão de que tudo aquilo à minha volta não fosse o limite, e houvesse algo além do que meus sentidos pudessem compreender. Os rios, a lagoa, enfim, onde tinha água ao meu alcance, eu estava sempre lá, à medida do possível, apreciando. Inclusive as chuvas torrenciais sobre a paisagem. Como é emocionante nos dias de hoje ainda poder sentir com exatidão tudo aquilo que sentia naquele tempo. Como se o tempo, em um ato generoso, retornasse para me consolar nas horas tristes desse turbulento presente. Retornando agora com as imagens das chuvas torrenciais que por vezes regavam as paisagens para torná-las ainda mais belas. Eu debruçado na janela a observar calado, com os olhos lacrimejantes por conta da emoção que adentrava todo o meu singelo ser. Naquele instante, eu via o tempo chorar em lágrimas contínuas. Sentia o céu nebuloso, como se tudo aquilo fosse uma imensa apresentação de um sublime espetáculo. Tendo ali apenas eu como espectador atento, a contemplar fascinado. Mesmo que lá fora os ventos rugissem em fúria, eu podia interpretá-lo como pura magia. Ainda que a chuva lá fora se fizesse em imponente tempestade, ainda assim eu a admirava e
sentia na alma cada instante daquele acontecimento. Enquanto todos se escondiam por temer os raios e os trovões, eu na verdade lá fora queria sair para que pudesse sentir mais de perto o prazer em sua plenitude. Minha mãe, coitadinha, ficava ela em tempos tempestuosos, queimando palha benta para espantar e acalmar as tempestades. Confesso que torcia para não dar certo, pois aquela tormenta estava linda demais. No fundo, eu sabia que aquele temporal não era tão feroz, a ponto de pôr em risco nossas vidas. Sentia que os ventos não eram suficientes para arrancar a nossa casa e que os raios não iriam nos atingir. Apesar dessa possibilidade de fato existir, naquele tempo eu não temia. Sempre, quando as nuvens se avolumavam, minha expectativa se evidenciava. Até os dias de hoje, meus olhos estão sempre a mirar o céu, à procura de nuvens. E ainda melhor se esta tiver o potencial de lançar a chuva. Do outro lado da lagoa, meu pai costumava plantar feijão. E sempre ficava uma lavoura muito viçosa. E lembro agora que observava um temporal chegando, onde eu via ao longe cair sobre a plantação e fazendo um barulho agradável e perceptível. As rajadas dos ventos pareciam acariciar as folhagens da lavoura, produzindo ondas, tal como um oceano verde. Até que finalmente chega a chuva até nós, e como sempre proporcionando em mim muita emoção. São tantas lembranças com chuvas, entre tantas outras mais, que não dou conta de detalhar todas, pois nessa época eu já estava numa fase mais lúcida, e por isso as recordações que me chegam, além de serem em maiores quantidades, se apresentam também de forma mais explícitas, com mais detalhes, que seriam então necessários muitos livros para darem conta de registrar todos os acontecimentos. Brincadeiras perigosas nas tempestades. Certa vez, pouco antes de um temporal, estava eu com vários outros meninos com pouco mais de idade em um lugar relativamente distante de casa. E tivemos a ideia de fazer uma cobertura usando algumas madeiras e sapés, de maneira que possibilitasse que todos ficassem segurando sobre suas cabeças, para que pudéssemos nos proteger daquela tormenta que se aproximava de forma tão sombria. E assim foi feito. E saímos naquela euforia, segurando aquela cobertura. E de fato, aquilo nos protegeu por algum tempo. Mas tão logo, uma rajada forte de vento espatifou tudo, e acabamos todos encharcados e sujos de barro. Mas para a gorizada, tudo acabou virando festa. Creio que foi nesse dia mesmo que as enxurradas ficaram enormes por conta do grande volume de água que caiu, e nós então começamos a brincar nela. Pegávamos paus secos e segurava bem firme, e assim descíamos enxurrada abaixo, até encontrar alguma coisa para segurar.
e depois voltar para repetir tudo novamente. E assim brincamos até enjoar. E foi dessa forma que eu aprendi a nadar. Claro que tudo escondido dos pais, que nesse momento creio que pensavam que estávamos todos em algum lugar seguro. Sempre fui um sonhador, e no céu meus pensamentos flutuavam em sintonia com as plumas de imponentes nuvens de verão. No calor do dia, meus olhos fitavam a imensidão, e eu me via lá, sentado sobre aquelas nuvens, as idealizando tal como imensos icebergs, a flutuar serenamente no vasto oceano celestial. E parecia por vezes que elas escondiam em seu interior lugares belíssimos. Recordo quando eu estava meio doente, deitado, e da cama eu olhava para o céu vendo as nuvens passarem à medida em que se transformavam. Agora, em minhas horas silenciosas, eu posso então buscar no passado essas inspirações e trazê-las como uma das peças para construir desse presente o paraíso dos sonhos. Os anos se passaram, porém esse pobre ser ainda mais sonhador se tornou. As sensações vividas nos tempos de outrora se regeneram a cada instante e ainda persistem nesse presente. E me mostram agora com um semblante de fundamento. Emoções que na infância se passaram ressuscitam agora por todos os momentos, de forma a lembrar que as ideias de um paraíso além, em verdade, nunca cessaram. Hoje não mais estarei inerte perante tamanha sugestão. Quero então anunciar ao mundo, ainda que me julguem louco, o quão importante tudo se transformou, em proporções que agora naturalmente me induz de uma forma irrecusável para uma ação que aos olhos leigos, sem dúvida o verão, com semblante de uma extensa fantasia, a habitar na mente de um pobre ser, de forma a influenciar uma vida. Meu amigo, que ainda está aqui a navegar junto a mim, neste vasto mar de aparentes ilusões, eis que no horizonte surge mais uma ilha linda e misteriosa. Vamos então por ora ancorar lá o nosso barquinho, para conhecer as suas belezas e seus mistérios. Confesso que estou a conter-me, para que meu imaginar não voe demais, pois eu não quero me perder da sua expectativa. Bem sei que devo navegar de forma a conduzi-lo comigo, para que não venha a tombar nessas águas enfurecidas, que por vezes
agitam este singelo barquinho e venha a perder-se de mim.